Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Lili Ponto a Ponto. É um prazer ter você aqui conosco. Eu sou Elísia Barros e na nossa aula de hoje nós vamos fazer chaveirinho de tecido. A proposta é fazer esses peixinhos lindos e maravilhosos. Você pode usar esses peixinhos como lembrancinha, como chaveiro mesmo para enfeitar o carro, ou até mesmo para criança. Você pode fazer para o chá de fralda do bebê, colocar o nome da criança. Enfim, você pode vender em feiras e bazares por um precinho bem camarada, já que ele é feito com reaproveitamento de tecido. Então, gostou da ideia? Então vamos fazer juntas. Então, para fazer os nossos peixinhos, nós vamos precisar... Vou botar ele aqui. Nós vamos precisar do molde. Esse molde aqui, eu só dobrei o papel, risquei e cortei. Não tem mistério nenhum. Mas ainda assim eu vou disponibilizar para vocês imprimirem, tá bom? E vamos precisar do tecidinho. Aqui eu tenho 2 pedacinhos para cabeça, que é de 7 por 5. 7 por 5 centímetros. Vou precisar de 2 pedacinhos, 2 quadradinhos de 7 por 7 e 2 quadradinhos ou 2 retângulos, 2 pedacinhos de 7 por 5. Então, 2 de 7 por 5 e um de 7 por 7. Aqui eu tô usando a listrinha em pé e na cabecinha a listrinha deitada, mas isso é opcional, porque você vai observar que aqui eu usei tecidos diferentes, porque eu tô trabalhando com retalho. Então eu usei tecido diferente, aqui também, ó, bem diferente, que aqui eu joguei um floral no xadrez, mas aqui eu usei o tecido liso. De um lado um tecido, do outro lado outro tecido. Então, isso aí vai do retalho que você tiver em casa. Aí você vai poder estar aproveitando, certo? Então, vamos lá. Primeiro passo, emendar os tecidos. Eu vou emendar os pedacinhos de 7 por 5 ou de 5 por 7, tanto faz. Eu vou emendar a meio centímetro da costura, que é a minha margem de costura. Então, eu escolho aqui um lado do quadradinho e prendo a meio centímetro, tá vendo? Daqui para aqui. De um lado e do outro lado também. Meio centímetro. Um pé de máquina. Eu vou fazer isso nas duas partes. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar a costura toda pra dentro. Assim. E se você tá gostando do nosso vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no nosso canal, acionando o sininho em todas. Ó, esse aqui pra dentro. Esse aqui eu vou jogar a costura pra fora. Assim. E se quiser colaborar com o nosso canal, tem o coraçãozinho aí escrito valeu. Você pode dizer quanto valeu a nossa aula de hoje, a nossa sugestão. É porque você vai poder ganhar um bom dinheirinho com esse chaveiro de tecido. Ó, agora o que eu vou fazer? Pelo lado direito, colocando assim, ó, avesso com avesso.
pelo lado direito eu vou unir, eu vou sentir aqui, ó, que encaixou essas costurinhas e vou prender com alfinete para não sair do lugar. E eu vou fazer isso nos 4 cantos, porque eu quero que a emenda fique bem certinha. Assim. Acerta todo mundo bem bonitinho. Como eu costumo dizer, capricho é tudo. Essa peça você pode fazer para dar de lembrancinha, você pode fazer para vender em feiras e bazares, enfim. Ela tem, é versátil, vamos chamar assim, várias funções. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu molde pelo direito, tá vendo? Vou colocar aqui em cima, ó. Vou escolher mais ou menos o pedacinho que eu quero para a cabeça, o pedacinho que eu quero para o pé e vou riscar. Pé não, né? O rabinho do peixe. O peixe não tem pé. Então, agora eu vou riscar todinha no entorno. Lembrando que eu estou usando a canetinha que apaga. Então, não vai ter problema de riscar com ela, não. Tá vendo como é fácil? Não tem nada de complicado. O que você, que é iniciante, vai precisar prestar bastante atenção vai ser na hora de costurar as curvinhas. Por quê? Porque eu tenho que ir bem devagar com a máquina. E além de ir devagar, eu tenho que ir parando para poder ir acomodando o tecido para fazer as costurinhas. Aqui está, ó, todo riscadinho. Então, agora eu vou passar a costura. Aqui na cabecinha do peixe, eu vou deixar o espaço que dê para passar um dedo, pelo menos. Tá? Eu vou deixar aqui aberto. Esse espaço aqui vai ficar aberto, ó, que é onde eu vou desvirar. Vou começar e terminar com retrocesso. Vamos lá? Para, ajeita e vai. Para, ajeita o tecido e vai. Ó. Todo costuradinho, tá vendo? Agora vem a parte mais simples. A parte mais complicadinha seria costurar essas curvinhas. Mas eu mostrei pra você que se você for devagar e continuar ajeitando o tecido na máquina, você consegue fazer a costurinha redonda. Limpa tudo direitinho e vamos colocar o plumante. Plumante. Plumante é aquele material usado, ó, flocoso, que você usa para encher boneca. Se você não tiver o plumante, tem como substituir? Tem. Você vai usar retalhos de manta R1, manta acrílica. Assim, você pega, desfia todinho assim, só vai dar um pouquinho de trabalho, né, para desfiar. Desfia e ele vai ficar parecido com esse daqui. A manta, por ter resina, ela fica um pouquinho mais dura.
mas dá para você usar também. Agora, se você for fazer para criança brincar, que pode ser também um brinquedo de criança, aí você não pode usar qualquer manta, não. Você dê preferência a antialérgico. É um pouquinho mais cara, mas para criança o ideal é antialérgico. Agora, o trabalho que tem é só encher isso aqui. Fica comigo até o final que você vai ver como é que nós vamos fazer o acabamento desse peixinho aqui. Você vai ver que é muito fácil e muito simples. Ó, agora é só arrumar isso aqui. Tirar os alfinetes, é claro. Ó, todo cheinho, tá vendo? Agora o que eu vou fazer é segurar isso aqui para ficar na posição que eu preciso. Ó, facilitar na hora de costurar. Antes de fechar isso aqui, o que eu tenho que fazer? Preciso fazer. Eu vou pegar o meu cordão, esse aqui tem 25 centímetros, tá? E vou dar um nozinho aqui na ponta. Dobra e dá um nozinho aqui na ponta. Isso é muito importante para poder ele não quebrar depois, não sair do lugar depois com o uso, né? Ó, fiz um nozinho. Isso aqui é um barbante comum. Eu comprei como pata de elefante. Comprei para fazer macramê. Mas aí eu tô aproveitando um pedacinho. Ó, entra na argola, entra na argolinha que se formou e puxa. Prontíssimo. Agora eu vou colocar aqui dentro com o nó. Vou centralizar aqui dentro. Assim. Ó, coloca bem direitinho. E agora eu vou colocar um alfinete de cada lado aqui. Para que não saia do lugar. Não tem necessidade de cola ou de qualquer outra coisa não, tá? Porque segura bem o alfinete. E vou terminar de fechar esse peixinho aqui. Depois eu vou arrumar aqui dentro o plumante. Já tá fofo, né? Olha só como tá lindinho o nosso peixinho. Pronto, agora o que eu vou fazer? O acabamento dele. O acabamento eu vou fazer com a tesoura de picotar. Não necessariamente. Se você não tem a tesoura de picotar, o que você vai fazer? Tá vendo aqui como ficou bem rentezinho? Você vai cortar assim nele todinho. E depois você vai desfiar isso aqui. Tá bom? Que vai dar um efeito legal também. Mas aqui eu vou cortar com a tesoura de picotar. Já que ela tá aqui, vambora. Só que eu vou cortar bem pertinho, mas não tão perto da costura que eu fiz. É só para dar o efeitozinho aqui do picote. Aqui eu tenho que tomar cuidado. Eu vou puxar o barbante para baixo e vou cortar. Para não correr o risco de cortar o barbante. Deixa eu tirar aqui. Ó. Agora aqui eu vou cortar bem pouquinho, porque eu deixei pouco espaço aqui. Eu devia ter deixado
centímetro pelo menos aqui embaixo. Quando você for fazer, deixa 1 centímetro aqui embaixo, porque sobrou tecido aqui pra cima, eu podia ter deixado. Eu é que não prestei atenção na hora. E aqui eu viro e acerto também essa pontinha aqui. Deixa eu ver aqui, isso. Ó. Já tá gostando até aqui? Então não esquece de curtir e se inscrever no nosso canal. Aciona aí o sininho em todos. Uma coisa importante, se você quiser, aqui no caso nem tá aparecendo, mas você pode passar antes de colocar o plumante. Por quê? Porque se você passar ferro antes de colocar o plumante, a tinta da caneta vai sumir. Nesse caso eu não passei, mas você pode fazer isso. Agora, com a linha preta, ou da cor que você quiser, eu vou usar a preta. Eu vou colocar o olhinho. O olhinho são 2 botões bem pequenos, tá vendo? Mas se você quiser colocar outra coisa, bordar, principalmente, isso é muito importante mesmo. Se for fazer para criança, não coloque botão. Não coloque, porque criança vai colocar na boca, não tem como impedir. E é um perigo. Então é melhor bordar ou pintar. Você pode usar tinta de tecido para fazer o olhinho, tá? Botão nem pensar. Mas como é um chaveirinho, isso aqui eu tô fazendo com reaproveitamento para brinde ou qualquer coisa assim, simples chaveirinho, beleza. Olha como eu vou fazer aqui o olhinho. Entra em direção reta até o outro lado. Puxa. Ó, para ficar fundinho. Volta pelo mesmo lugar. Para ficar fundinho do outro lado também, ó. E dá um nozinho. Agora eu coloco meu botão. Sem problema. Ó. Acerta direitinho e puxa. Agora aqui eu coloco o outro botão. Prontinho. Se quiser desenhar boquinha, também pode. Como é meio lúdico, eu achei desnecessária a boquinha. Mas não impede de você fazer, não. Você achar que deve, faça. Ó. Que gracinha que tá ficando. Muito lindo, né? Vamos terminar aqui colocando o botão do nosso chaveiro de tecido. É bem prático para você vender em feira, para você vender em bazar, porque é uma peça pequena e pouco custo. Então você vai poder vender por um precinho bem legal. E detalhe, se você for vender em feiras e bazares, uma sugestão, coloca o nome do evento, ou numa etiquetazinha, ou escreve aqui na frente. Se for lembrancinha para chá de fralda, chá de panela, chá de bebê, o que você faz? Coloca o nome da criança, vai ficar bonitinho. Se for evento, feira da localidade, por exemplo, coloca o nome da localidade aqui no lugar. Aqui eu escreveria Iguaba Grande, que é onde eu moro. Então, gostou da nossa aula de hoje? Do chaveirinho? Olha que gracinha que ficaram. Nosso chaveirinho de tecido peixinho. Deixa eu colocar aqui para você ver como ele fica bonitinho assim, todo amontoadinho. Ó, que gracinha. Gostou? Então não esquece de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho em todas e dar aquele ok para o nosso canal crescer. Um beijo e até a nossa próxima aula.